e não todos sem exceção. Expiação limitada. E agora vamos para o próximo texto. 1 João 2, 1 a 2. Vamos lá para 1 João 2, 1 a 2. É outro texto. Lembrando que nós já abordamos aqui vários outros textos, né? Inclusive esse que eu vou ler aqui agora, né? 1 João 2, 1 a 2. Porque as pessoas entendem completamente errado esse texto. Olha só. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Quem que tem advogado junto ao Pai? Só os eleitos. Os ímpios não têm advogado, por isso que serão condenados. Que é o Messias, o justo. Agora o verso 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. Pecados de quem? Dos eleitos. Desses que têm advogado. Porque os que não têm advogado serão condenados, como eu expliquei. E não somente pelos nossos, da igreja, dos eleitos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ou seja, aqui nós já entramos naquela questão que eu expliquei aqui nos vídeos passados, né? Esse mundo inteiro, se fosse cada indivíduo do mundo sem exceção, logo, todos iriam ser salvos, porque ele já fez a propiciação pelos pecados de todo mundo sem exceção. Então significa que o anticristo é um advogado, que é o Messias, então o anticristo vai ser salvo também. Isso é ilógico e antibíblico. E o significado de propiciação nesse texto é desviar a ira do Criador, aplacar a ira do Criador. Logo, não significa que ele salvou aqui o mundo inteiro, e sim que salvou os eleitos espalhados no mundo todo. Porque propiciação é aplacar a ira do Criador, ele aplacou a ira do Criador que iria ser despejada na humanidade. Entendeu? Isso é propiciação, é o significado, nós já explicamos aqui nos vídeos passados. Então veja que ele aplacou a ira já do Criador, mas dos eleitos, porque os que serão condenados receberão a ira do Criador. Está lá em João 3,36. Sobre os rebeldes permanece a ira do Criador. Então ele não aplacou a ira. Então ele não é a propiciação dos pecados do mundo inteiro. Entendeu? Tem que entender esse texto. Então é só dos eleitos. Por isso que está aqui essa referência. Próximo, 1 João 4, 9 a 10. Então a mesma carta, mas no capítulo 4, verso 9 a 10. Nisto se manifestou o amor do Pai em nós. Nós quem? Eleitos. Em haver o Criador enviado o seu Filho unigênito ao mundo. Ele veio ao mundo, o cosmos, terra, para vivermos por meio dele. Ó, vivermos. O Messias foi, ele fez a justificação para os eleitos viverem. Verso 10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado o Criador, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Veja de novo, propiciação, que é aplacar a ira, desviar a ira. A ira está vindo, a ira vai vir. Então o Messias justificou, fez a propiciação, desviou essa ira dos eleitos. Então a ira vai cair nos não eleitos. Por isso que os não eleitos serão condenados. A ira permanece sobre eles, é o que a Bíblia diz em João 3,36. Então aqui em 1 João 4, 9 a 10, fala que ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, está falando para a igreja, os pecados da igreja. Por isso que a igreja vai ser salva. Expiação limitada, mais um pró. Apocalipse 1,5, outro texto, avance um pouco mais. E você vai encontrar o seguinte, né? E da parte do Messias, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Está falando da igreja, dos eleitos. A igreja foi liberta do pecado, os ímpios não, eles vivem no pecado, são escravos do pecado, conforme diz a Bíblia. Então veja que ele pagou pelo seu sangue, ó, libertou dos nossos pecados. Não de cada ser humano do mundo, e sim dos pecados da igreja, dos eleitos. Os eleitos são libertos no Messias. Entendeu? Então é isso. Então aqui, ó, concluímos o seguinte, ó. Concluímos que talvez o Messias não morreu por você. Portanto, você pode não ser salvo. Já pensou nisso? Já parou para pensar nessa possibilidade? Olha lá. Talvez o Messias não morreu por você. Isso é muito sério. Arrependa-se. Creia. Você está sendo chamado nesse exato momento. Arrependa-se dos seus pecados. Porque o Messias morreu pela sua igreja. Espero que você faça parte dessa igreja. Okay?